residente de segundo ano do CPET. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre os 10 mitos sobre a albumina. Na verdade a gente vai falar sobre 11 mitos, porque o primeiro mito tá aqui já, né? Dr. Álvaro Rea, né? Então vamos lá, mas vamos falar da albumina, são 10 mitos, tá? Então esse é o artigo, né, publicado na Intensive Care. Então 10 mitos sobre a albumina. Então primeiramente a albumina, ela é uma proteína sérica produzida pelo fígado, tá? E responsável ali, não só ela, mas responsável aí para manter a volemia intravascular. Ela tem um papel importante no tratamento de algumas patologias e também é um marcador prognóstico em algumas patologias. Infelizmente ou felizmente ela teve um uso em decadência aí agora nesses últimos anos por conta de estudos com conclusões que são conflitantes, né? Pontos positivos, pontos negativos, algumas faltas de guidelines como a gente vai usar ela e alguns conceitos errôneos sobre sua ação, que é o principal ponto que a gente vai conceituar agora na aula, tá? Então vamos lá. O mito número 1, tá? O artigo traz como a albumina sai do intravascular para o interstício, né, para o terceiro espaço, e vai contribuir para a formação do edema. Tá? Isso aqui é um falso. Tá? Por que é falso? Realmente a albumina é essencial para manter a pressão oncótica intravascular, e aproximadamente 5% da albumina, quando a gente oferece ao paciente, vai acabar saindo para o espaço extravascular. Então ela acaba dando uma vida ali de 15 horas mais ou menos dentro do intravascular. Tá? Isso tudo vai depender da taxa de extração transcapilar, que vai depender da função tanto endotelial quanto do glicocálix, né, que seria aquelas proteínas transmembranas, glicopeptídeos, que seja, é o glicocálix, não esqueçam. Então, aqueles pacientes que são enfermos graves, né, paciente em CIR, sepse, traumatismo, então eles vão acabar tendo essa taxa de extração transcapilar aumentada. Porém, essa albumina que sai, ela acaba retornando ao sistema intravascular através do sistema linfático e não permanece no interstício. Então, por isso, a albumina o edema não é responsável. Na verdade, a albumina não é responsável pelo edema que é causado, tá? Então, além dessa falta de produção de albumina, né, que o paciente crítico tem, tá? Então, esse paciente crítico ele tende a produzir menos e ainda acaba perdendo mais peça vascular. Então, nesses pacientes, talvez seria interessante a gente fazer uma reposição de albumina, mas não tem nada claro nos estudos ainda. O mito 2. A albumina é menos eficaz na expansão de volume intravascular do que outros colóides artificiais. Outra coisa, né, outro mito que é falso, tá? Que a gente sabe que os cristalóides ali, eles fazem o ataque ali na expansão volêmica do paciente, porém quando essa expansão necessita ser muito volumosa, a gente acaba usando alguns colóides, né, geralmente a albumina, para ajudar nessa ressuscitação volêmica. Porém, os estudos, o SAFE, tá? Esse primeiro estudo aqui, o SAFE, que ele meio que pega a solução salina contra a albumina, ele demonstra que para cada litro de albumina, a gente precisa de 1,4 de salina para fazer a mesma reposição volêmica. Ao mesmo tempo que a salina contra o colóide artificial precisa de 1 litro de colóide artificial para 1,2 de salina. O que significa que, na verdade, a albumina ela é mais eficaz do que o próprio colóide artificial. Tá? Então, a albumina sempre pensando aí na albumina humana. Tá? E também em pacientes gravemente queimados, gravemente enfermos, a albumina 20% pode equivaler até ao dobro de infusão de salina. Então é falso, tá? Essa afirmação de que a albumina é menos eficaz na reposição de volume intravascular do que os colóides artificiais é mentira, tá? Então é falsa essa afirmação. Quanto à administração de albumina, previne injúria renal aguda, tá?
Isso até pode ser uma verdade, mas é em certas ocasiões, tá? Então, realmente, né, a falta de albumina sérica, ela está relacionada a uma insuficiência renal aguda, tá? Um maior risco de insuficiência renal aguda. Só que em alguns casos específicos, tá? Aquele paciente cirrótico que tem uma CIT grande, que você vai fazer uma paracentese de grande volume, que seria aquele paciente que faz mais de 4, 5 litros de paracentese, aí seria um efeito benéfico você botar albumina, tá? Outro caso é aquele paciente cirrótico que tem uma peritonite bacteriana espontânea, ou aquele paciente com síndrome hepatorrenal. A gente vai ver depois para frente que, na verdade, esses 3 grupos aqui, principalmente a síndrome hepatorrenal, ela tem mais benefício quando o paciente está em uso de droga vasoativa, tá? Não muito assim só na síndrome hepatorrenal. Dependente de droga vasoativa, a gente vai ver uma melhora circunstancial aí. E teve um estudo que pegou e analisou aquele paciente com sepse grave ou mesmo em choque séptico, que tem uma albumina sérica baixa, não mostrou diferença tanto nem na função renal, nem quanto na evolução para uma necessidade de uma terapia de substituição renal, como seria uma diálise peritoneal. Tá? Quanto ao mito 4, a albumina aumenta a sobrevida na sepse. Talvez. Por que talvez? Tá? Então tem alguns estudos que demonstram melhora do uso da albumina e alguns estudos que não teve diferença na mortalidade. Tá? Então, daquele mesmo grupo do SAFE que demonstrou, que comparou o estudo com salina contra albumina, tá? Pegou pacientes ali até 28 dias na UTI, administrou albumina 4% e eles tiveram um resultado que teve uma maior sobrevida. Tá? Quanto ao outro estudo, é um estudo italiano, esse é Albios, não sei se é Albios que se fala, ou Albios, sei lá, mas também demonstrou resultado semelhante a esse subgrupo do SAFE, tá? Ele fez a mesma comparação, mais ou menos, e demonstrou resultados semelhantes que aumentavam a sobrevida desse paciente. E alguns estudos recentes aí pegaram pacientes cirróticos, sépticos, né? E acabou administrando uma albumina um pouco mais concentrada, compararam com o sorofísio 0,9% e não tiveram realmente uma melhora de estabilização. Porém, esse estudo RASP, que é um estudo que comparou ali em torno de 360 pacientes, com Ringer lactato contra albumina, pegaram os pacientes sépticos nas primeiras 6 horas de admissão na UTI e fizeram a reposição volêmica com Ringer contra albumina 4% e não teve a diferença de mortalidade. Então, por isso, a albumina aumenta a sobrevida na sepse? Talvez, a gente não tem certeza. Tá? Alguns estudos demonstram que sim, outros que não. Vamos para o mito 5. A albumina melhora a resposta à diurético-terapia. É verdade, tá? Porém temporariamente. Por quê? A falta de albumina severa, né, quando tiver menor que 3, 2,5 ali, ela vai contribuir para a resistência ao diurético. As possíveis razões que o trabalho estuda, né, e traz para a gente. O delivery de diurético vai diminuir para os túbulos renais. Por quê? Os diuréticos de alça, principalmente a furosemida, que é o que mais a gente usa aí na prática, ela tem que ter uma ligação com a furosemida, com a albumina, para poder chegar ao túbulo renal. Então, na falta de albumina, a gente acaba tendo um menor delivery do diurético na célula ali do túbulo renal e, consequentemente, né, uma menor filtração ali de líquido. Tá? Outra coisa, a albumina, como a gente já falou bem no começo da aula, ela tem um poder oncótico muito grande, então, que ela traz líquido para dentro do intravascular. Então, sem albumina, menos líquido dentro do intravascular, tem menos volume para ser filtrado. Tá? E outra coisa, pacientes com proteinúria, né, geralmente proteinúria, principalmente
a proteína principal que é levada para fora do túbulo é a albumina, e acaba que a furosemida, o diurético próprio, ela acaba se ligando dentro do túbulo e não faz ação na célula. Então é outro motivo pelo qual realmente o uso da albumina pode ser interessante na hora que você quer fazer o paciente perder volume. E teve uma meta-análise de 3 estudos que compararam o diurético de alça com a furosemida contra um grupo de pacientes que só usaram a furosemida, que mostrou ali um acréscimo de aproximadamente 31,5 ml/hora de diurese nas primeiras 12 horas, tá? Mas só proeminente nas 12 horas. Depois, os dois grupos acabaram tendo o mesmo tanto de diurese, tá? Então, é verdade, realmente a albumina melhora a resposta à diurético-terapia, só que temporariamente. Quanto ao mito 6, a infusão de albumina durante a diálise aumenta a remoção líquida. Outra vez, verdade, tá? Por quê? Tá, até conversei hoje com uma nefrologista lá na Santa Casa, ela não concordou muito comigo, mas o artigo traz isso, né? Qual que é a principal característica que falha a diálise, né? É a hipotensão. Então, ela limita a retirada do F, acaba prolongando o procedimento e diminui a recuperação da função renal, tá? A albumina, então, é usada realmente para diminuir a perda de plasma durante a diálise, que seria o plasma refilling. Tá? O que é esse plasma refilling? É a perda de plasma puro durante a diálise. Então, quando você usa, você vai fazer um ultrafiltrado durante a diálise, existe uma perda pura de plasma, que seria o componente total do sangue, né? E ao uso da albumina, ela acaba diminuindo esse plasma refilling, tá? Ajudando, né, a perder menos plasma puro, né, e acabar fazendo só um ultrafiltrado. E também previne a hipotensão durante a diálise. Como eu falei, a hipotensão é a principal limitante aí da diálise. E tem um estudo que pegou pacientes com insuficiência renal aguda ou doença renal crônica já no end stage, né, que seria o estágio 5, que demonstrou que os pacientes que faziam tratamento, eles compararam dois grupos de paciente, um que recebia 100 ml de albumina contra 100 ml de soro, e viam que os pacientes que recebiam 100 ml de albumina acabavam tendo menos efeitos hipotensores e suportavam maior quantidade de UF, tá? Que seria o ultrafiltrado. Então é verdade, realmente esse estudo traz para nós que a infusão de albumina durante a diálise aumenta a remoção líquida. Só fazendo um parênteses aqui durante a aula, hoje eu conversei com uma nefrologista lá da Santa Casa. Ela falou que hoje estão usando muito pouco, tá? Agora não sei porquê, tá? Mas mito 7, então. A albumina diminui a mortalidade em pacientes com cirrose hepática. Realmente é verdade, só que aqueles mesmos subgrupos que a gente viu antes, né? Paracentese de grande volume, ou mais que 4. Geralmente as literaturas trazem como 5 litros, mas tem algumas literaturas que trazem como mais que 4 litros. A síndrome hepatorrenal, novamente aquela que necessita uma droga vasoativa, e a PBE. Tá? Lembrando aqui só que o paciente cirrótico, que tem qualquer outro tipo de infecção, não tem melhora na mortalidade se fizer o uso de albumina, mas na PBE, então, tem realmente uma melhora aí. E daí eles fizeram uma meta-análise de 9 estudos que demonstrou melhora na sobrevida para aquele paciente que fez uso de albumina por mais que 28 dias, tá? Mais que um mês. E não teve diferença naquele paciente que fez uso agudo ali, que precisou só repor ali. Então, pacientes que fazem uso de albumina mais de 28 dias, eles têm uma melhor sobrevida, porém, se for feito de forma aguda, para reposição volêmica num choque, por exemplo, não tem muita diferença, tá? E, novamente, daí foi feito mais um estudo com pacientes com cirrose e hipoalbuminemia, que não demonstrou também o benefício do uso da albumina. Então, na verdade,
a gente tem uma melhora dos pacientes, diminui a mortalidade realmente em pacientes cirróticos, porém só em alguns subgrupos que seriam aqueles que a gente falou no começo, né? Paracentese de grande volume, síndrome hepatorenal que necessita de DVA e PBE, então uma peritonite bacteriana espontânea. Todas as outras infecções do paciente cirrótico não tem grande diferença para o uso da albumina. Tá? Então, ao mito 8. A albumina aumenta a mortalidade no trauma crânioencefálico. Tá? Isso aqui, outra vez, a gente traz como talvez. Tá? A gente tem o estudo BASICS, tá? Que comparou o cristalóide hipotônico contra a solução fisiológica, né? 0,9%, que demonstrou realmente que a salina tinha maior sobrevida nesses pacientes que faziam traumatismo crânioencefálico. E a gente tem mais um subgrupo do estudo SAFE, tá? Que é o Trauma Brain Injury, tá? É um subgrupo ali dos próximos pacientes do SAFE, que, né, comparava sempre soro fisiológico com albumina, que mostrou também maior mortalidade quando uso de albumina, naqueles pacientes com TCE. Porém, saíram novos estudos, tá, que demonstram que, na verdade, o que traz a injúria para o paciente, na verdade, não é a própria albumina, e sim a osmolaridade da solução que a gente tem no mercado. Tá? Então, é uma solução de baixa osmolaridade que faz aumentar a pressão intracraniana. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a própria solução de albumina, que a gente tem no mercado hoje, e compararam com uma solução que eles fizeram, só que de maior osmolaridade. E perceberam que essa albumina hiposmolar, na verdade, ela trazia muito mais hipertensão intracraniana do que a albumina que eles fizeram. Tá? Então, provavelmente, quem é responsável pelo aumento, né, do risco, da menor taxa de sobrevida do paciente, na real, é a osmolaridade da solução padrão que a gente tem hoje no mercado. Tá? Vamos para o mito 9. Correção com albumina para todas as causas de hipoalbuminemia reduz a mortalidade. A gente já viu antes ali que é falso, né? A gente já sabe que a gente já tem certo ali algumas indicações, tá? Que eu vou botar no último slide aqui só para resumir, tá? Então é falso. Mais uma vez o estudo SAFE entrando aqui, tá? Não tem diferença na mortalidade com reposição de salina ou albumina 4%, tá? Novamente é o estudo italiano aqui, que é a albumina Italian... Não lembro, doutor? Mas mostra ali que uma reposição com albumina 20%, que é uma albumina mais concentrada, tá? Eles tentavam usar essa solução para manter os níveis de albumina ali acima de 30 gramas por litro. Também não mudou a sobrevida do paciente nem em 28 dias, né? Nem em 90 dias, em comparação ao cristalóide isolado. Tá? E o mesmo resultado se encontrou ali em pacientes com cirrose descompensada, no qual se tentou objetivar um nível de albumina maior que 30 gramas por litro. Tá? Então é falso. Não é para todas hipoalbuminemias que repor a albumina vai resolver. Tá? 10º e último mito. A administração de albumina aumenta os níveis de cloro. Tá? Realmente ela é uma solução rica em cloro, mas assim, para a nossa prática clínica ela não faz muita diferença. Por quê? Tá? Então, realmente, né, as infusões ricas de cloro estão relacionadas com desfecho grave em paciente, como acidose hiperclorêmica, insuficiência renal, né? Mas as soluções comerciais de albumina, elas contêm altas concentrações de cloreto de sódio, tá? A albumina 4%, então a albumina com menor concentração tem mais cloro do que a albumina 20%. Aí existe esse estudo do LICRA, tá? Que mostra ali, que compara, né, a albumina 20% com a 4%. Como a gente já sabe, né, gente, a solução de albumina 4% tem menos cloro que a 20%, então obviamente que menos hipercloremia com albumina 20%. Tá? Porém não teve diferença de desfecho renal, nem terapia de substituição renal, então provavelmente
a administração de albumina aumenta os níveis de cloro, mas ela não é algo que a gente releva aí durante a clínica, tá? Então esses foram os 10 mitos sobre a albumina. Só para terminar aqui é uma imagem que eles trazem pra gente do próprio artigo, tá? Então quando é recomendado o uso de albumina? Então a sepse, que a gente usou grandes volumes já de cristalóide, que a gente precisa complementar com mais volume, então é recomendado. Na PBE também, tá? Síndrome hepatorrenal, lembrando aqui, síndrome hepatorrenal com uso de droga vasoativa, tá? Volumes grandes de paracentese, então mais que 4 ou 5 litros, dependendo da literatura. E aquele paciente que vai fazer uma diálise com um grande volume de ultrafiltrado e que já tem uma hipoalbuminemia prévia, tá? Quando que a gente não deve fazer? Então no TCE, a gente não deve fazer. E aqueles pacientes que têm cirrose e não têm PBE. Então, outras infecções além da PBE não deve fazer. Não tem evidência ou pode ser risco para o paciente. E no meio a gente tem algumas 3 causas aqui que a gente pode talvez usar, tem que ver, mas assim, não tem evidência ou é incerta ainda, tá? Que seria a resistência ao diurético, né? Porque o diurético ele acaba tendo, no começo ele faz uma boa ação junto com a albumina, mas depois ele acaba perdendo essa ação. No caso de sepse, tá? Sepse grave principalmente, e cirurgias cardíacas, tá? Na cirurgia cardíaca, infelizmente, o artigo não fala muito sobre isso, mas também tá ali não tem evidência, ou evidência fraca ainda. E então acho que esse aqui é um bom resumo do que quando a gente deve usar, quando a gente não deve usar. Esse aqui no meio acaba ficando meio incerto pra gente ainda, tá? Então era essa aula que eu teria que apresentar para vocês hoje. Obrigado. Então, quem quer fazer pergunta? Começar por você, Ana. Né? Então eu sou uma adoradora da albumina, então eu sou... Adoradora da albumina? Eu sei muito, né? Uhum. Então, mas Por quê? obviamente porque os meus pacientes eram, né? Eu não sou mais gravida. Eram pacientes com viés que necessitavam, que tinham indicação. Então, sempre usei muito nos pacientes que eu tinha. Mas sempre vi muita gente usar sem ter muito critério, por exemplo, pós-operatório, às vezes, pós-operatório de grandes cirurgias hepáticas colocavam albumina, tipo, não tem critério. Mas eu acho que ela bem colocada, principalmente o cirrótico, é muito bom. Mas tem protocolo, né? Não é pra colocar, tipo, albuminas assim, 10 dias de albumina, igual você mostrou ali, 28 dias seguidos de albumina. Vai fazer uma hipervolemia e o paciente vai ficar... Então, tipo, existe uma regra da albumina, não é assim... Mas é constante. Você gosta da albumina? Mas não tem usado. Nesse último ano, praticamente Não. Você não usou. Nós somos um grupo que não usa albumina regularmente. Às vezes na diálise só, eu acho que é o principal... Você tem uso, visto talvez, usar em diálise? Nós temos usado? No paciente muito instável. Naquele paciente muito instável, mais grave, com bastante edema, que precisa dialisar e que está difícil, já subiu um pouco da nora assim, acima do que você queria. Às vezes a gente coloca ali um pouquinho de albumina para tentar terminar a diálise. Mas não assim, uma diálise normal. Quer falar alguma coisa, Saulinho? Eu gosto do 5 e do 5. Vamos voltar no 5 então, é que a gente está claro de que toda substância que tem que se liga muito à albumina, quando você diminui o nível da albumina, vai ter uma atividade aumentada, né? A albumina funciona de... Ela fosse um carreador da furo, né, para os túbulos proximais ali. Isso, eu gosto disso. Eu gosto que o artigo explicou isso bem, sabe? Eu achei o artigo gostoso de ler, assim, eu li um pouco antes da aula e eu achei fácil de entender. Eu gosto da abordagem que ele tem para sepsis também, que é uma coisa que eu particularmente nunca tinha lido a respeito. Melhorar desfecho em paciente séptico com influenza albumina. A gente está acostumado mais à discussão do... Não, mas não melhor.
Não melhora. É uma dúvida, mas ele traz evidência de que talvez isso seja uma coisa que a gente possa questionar. Eu nem sabia disso, nunca tinha ouvido falar. E também a gente está acostumado a ver discussão de cristalino balanceado, enfim, soro fisiológico, não fisiológico, tudo mais. E gosto da discussão que ele traz a respeito. Não sei se tem alguma pergunta para fazer, mas gostei do artigo, achei bom e bacana falar aí. Muito bem, faz 40 anos que eu estou formado. Faz 40 anos que eu vejo essa história de fazer albumina na beira do leite. Eu usei assim albumina em mais do que 10 mil vezes, pessoalmente. Principalmente na forma do maldito plasma. Né? Então, quantas vezes eu não fiz plantão, né, em que a gente ligava para o banco de sangue, e daí, quantas unidades de plasma tem disponível hoje? Aos montes a gente usou plasma, fazia parte da minha atividade durante a década de 80, década de 90. Quando o operatório de cirurgia cardíaca, o dente não vinha do centro cirúrgico, se não viesse com aquele pacote, que vinham 4, 5 concentrados de hemácias e 5, 6 unidades de plasma fresco, para poder fazer para o doente. Ou plasma, nem precisava ser fresco, porque não precisava ter os fatores de coagulação. A gente usou muito plasma. Quantas gramas de albumina tem no plasma humano? 3, 4 gramas por litro. 3, 4 gramas por decilitro. 3, 4 gramas por cento. Né? A gente não tem muito aqui no Brasil, mas a forma mais frequente de se administrar plasma nos diversos estudos é o chamado plasma albuminado. O que é o plasma albuminado? É plasma. O soro albuminado, desculpa. É o plasma, só que você retira todas as outras proteínas. Você fica só com soro fisiológico, com plasma, com 3, 4 gramas, 4%, é o mais frequente. É como se você estivesse fazendo plasma. Né? Só que ele está fazendo soro albuminado. Não tem muito isso aqui no Brasil, mas é a forma mais frequente do que vocês vão ver nos estudos a comparação. Né? Ao invés de solução salina ou de ringa lactato, ou de uma outra solução cristalóide, se compara com o plasma albuminado. Muito bem, isso veio, do ponto de vista fisiológico, a albumina é linda. Né? Quando eu secreto uma albumina pelo meu hepatócito, ela dura aproximadamente 18 a 20 dias na circulação, até ela ser eliminada. Quando eu recebo uma albumina exógena, ela dura entre 8 a 12 dias, 13 dias. É alguma coisa como mais ou menos 55%, 60% do tempo. Essa albumina faz vários ciclos. Ela circula pela circulação, ela cai no espaço intersticial e ela é retirada pelo linfático, tanto na circulação sistêmica quanto dentro do pulmão. A gente imaginava lá atrás, acho que essa talvez tenha sido a principal revelação deste artigo de novidade, naquela primeira discussão dos 2 primeiros livros, é que vários estudos experimentais estão mostrando, a gente imaginava que a gente administrava a albumina e ia tudo para o interstício. Quantas vezes não falei isso para vocês? Né? Mas parece não ser verdade. Parece que a albumina fica mesmo um tempo no espaço intravascular e isso pode ajudar a aumentar a pressão oncótica intravascular, a volemia intravascular e, eventualmente, fazer com que em algumas situações clínicas você possa diminuir a quantidade de volume que você administra para o doente, eventualmente fazer esse doente ficar compensado mais rapidamente e, eventualmente, aumentar a resposta, por exemplo, ao uso de diurético. Enquanto você aumenta a volemia, aumentando a volemia, você diminui a vasoconstrição renal e diminui a reabsorção de sódio. E, consequentemente, melhora a resposta também aos diuréticos viais. Acho que tudo isso, do ponto de vista fisiológico, ela é verdadeira. Se isso traz repercussão clínica ou não, os estudos são relativamente pequenos. Existem, basicamente, só 2 estudos grandes. Plasma com doente crítico.
O primeiro é o SAFE. O SAFE é o primeiro grande estudo que a medicina intensiva produziu, publicado em 2004, a Zix fez. Foram 3.000 pacientes. E nenhuma diferença entre a administração de plasma e solução salina nos doentes criticamente enfermos. Zero. Eu tenho a figurinha, não estou conseguindo passar para vocês ali. Mas publicado no New England. O Fincher foi Marlborough, o Fincher, o Lomo. Vocês vão ouvir falar nesses nomes aí aos montes, aqui nas nossas reuniões. E ele foi assim um estudo paradigmático, que mostrou que é possível fazer estudos com grande número de doentes em unidade de terapia intensiva. E o estudo foi provocado porque em 1998, eu acho, numa revisão sistemática de cristalóide com coloide, esse artigo tinha mostrado que os doentes que recebiam albumina morriam mais do que os doentes que recebiam solução cristalóide. Isso houve, a partir de 1998, algumas publicações. Esse estudo foi feito por britânicos, algumas publicações mostrando que os doentes, quando internava na UTI, a gente fazia muito plasma para os doentes, muita albumina, e a gente estava matando os doentes. Então solicitava a moratória da albumina. A partir daí se diminuiu a quantidade de albumina sendo utilizada na prática clínica, e o pessoal da ANZICS, da Nova Zelândia, da Austrália, resolveu fazer um grande ensaio clínico e fizeram o SAFE. O que o SAFE mostrou? O SAFE mostrou que solução salina é igual plasma, é igual soro albuminado. Então eu não posso dizer que a albumina seja ruim para os doentes, mas não posso dizer que ela seja melhor que a solução salina. Então nós estamos falando de milhares de doentes, um grupo bastante heterogêneo de doentes. Então, assim, para utilizar para a prática clínica, não tem estudo pequenininho que possa me dizer, com 100 doentes, com 200 doentes, que tem uma alteração fisiológica, que tem um pouco de aumento de diurese, patatico, patatá, quando você tem um estudo com milhares de doentes, que não mostra nenhuma diferença num grupo heterogêneo de doentes, que é diferente você fazer solução salina ou fazer soro albuminado, albumina a 4%. Outro, para mim é um ponto assim. Eu posso, eventualmente, fazer uma medicina personalizada e, eventualmente, identificar algum grupo de doentes no qual essa albumina possa fazer mais efeito e ter um potencial benéfico maior. Então, o primeiro que surgiu a partir do SAFE é dizendo assim, o Gattinone que fez isso, o pessoal italiano, será que se eu pegar o doente crítico, eu não quero mais fazer reposição de volume com albumina? Que a solução salina é igual à albumina. Pega um doente com sepsis, pega um doente com choque, pós-operatório de cirurgia cardíaca, seja lá o que for. O doente tem hipovolemia, tanto faz fazer solução salina e albumina, só que a albumina é 20 vezes mais cara. Então eu faço solução salina. Mas será que se eu mantiver esse doente com mais do que 3 de albumina sérica, durante o período em que ele fica crítico, esse doente não melhora? Eu não estou mais fazendo reposição, estou fazendo manutenção de albumina sérica para esses doentes. Aí eles fizeram o Albius. O Albius não é um estudo para fazer reposição. É um estudo comparando prática clínica com reposição de volume normal, mais um outro subgrupo de doentes, acho que são 1.500 doentes, alguma coisa assim. Mantendo, for fazer, aí a albumina a 20%, que é a albumina que a gente mais frequentemente utiliza, suficiente para poder manter pelo menos 3 gramas de albumina sérica nos meus doentes. Porque vocês vão cansar de ver, né, estudos de nutrição, uma série de estudos que mostram que o doente que tem vitamina D morre mais que o doente que não tem. O doente que tem febre morre mais que o doente que não faz. O doente que... Association, not causation. Association, not causation. Então, se o doente tiver hipobuminemia, ele morre mais do que o doente que não tem hipobuminemia. Mas será que se eu aumentar a albumina, isso melhora? O Albius parou
por causa de futilidade, 1.000 e poucos doentes, não vale a pena também você ficar fazendo albumina exógena para poder manter a albumina sérica normal no doente. Esses dois estudos são assim paradigmas. Então não adianta fazer nem reposição e nem fazer reposição de volemia, albumina, e nem fazer reposição de albumina para poder manter o dente está muito albuminêmico, eu vou fazer albumina. Vejam lá o álbus, nenhuma diferença. Muito bem. Se não são diferentes para isso, para que eventualmente é diferente? Vai lá. O estudo com peritonite bacteriana espontânea é um estudo espanhol de mais ou menos uns 100 pacientes. Já está me cobrando o tempo. Mais ou menos uns 100 pacientes, mais ou menos, acho que nem 100, deve ser uns 80 doentes. No qual, doentes com interna com peritonite bacteriana espontânea, todos eles são cirróticos, graves, todos eles têm ascite. E você faz albumina para um grupo e faz solução salina. Só que a quantidade de albumina e solução salina foi exatamente a mesma. O que pressupõe que os doentes que receberam solução salina receberam menos volume que os doentes. E esses doentes urinaram menos, fizeram mais insuficiência renal. Diferença de mortalidade não existiu. Eu acho fraco você concluir de que tem indicação para peritonite bacteriana espontânea. Mas é a melhor evidência que a gente tem hoje. Então, se um doente internar com peritonite bacteriana espontânea e fizer hipotensão, ou fizer oligúria, tiver algum sinal de hipoperfusão, a albumina provavelmente é melhor que solução salina. Sepsis após ressuscitação de grandes volumes de cristalóide me parece o óbvio. Parece que esquece-os. Síndrome hepatorrenal parece bacana. Né? Afinal de contas, o doente que tem síndrome hepatorrenal tem hipoperfusão renal, tem vasoconstrição renal, tem vasoconstrição e tem vasodilatação da arteríola referente. Você fazer um vasopressor e aumentar a volemia, parece ser legal. Okay? Esse doente pode ter uma resposta transitória, até que eventualmente ele possa receber um transplante, alguma coisa assim. Não acho que vai alterar a sobrevida desses doentes com síndrome hepatorrenal bem estabelecida, tipicamente vão morrer. Mas, se der um tempo, provavelmente eles podem sobreviver. Okay? Paracentese de grande volume, para mim é uma besteira. Eu acho que ninguém em Curitiba fez mais paracentese de grande volume quanto era chefe do serviço de emergência, que a gente fazia 2, 3 por dia. Sim, 1.000 por ano. Internava os dentes só para poder fazer paracentese. A gente ficava brincando, vamos fazer 10 litros. Vou atrasar um monte. Vai começar às 9 da segunda aula. Tá bom, é o primeiro dia do protocolo. Mas aqui, isso aqui você tira do... Principalmente para o doente que tem edema periférico. O doente que tem edema periférico tira líquido da periferia. Agora, se você pegar um doente barriga, tirar 5, 6 litros, ele não tiver edema periférico, faça alguma coisa. Se fizer a solução salina, ele vai fazer edema. Melhor fazer albumina. Com menor quantidade de administração de volume, você vai aumentar o espaço intravascular com menos carga de sólido. Ou seja, você fez uma medicina personalizada. Você sabe o que você está fazendo, sabe o mecanismo fisiopatológico. Já foi demonstrado nos últimos anos que essa albumina que cai eventualmente no espaço intersticial, ela rapidamente volta para dentro da circulação. Né? O nosso sistema linfático pode aumentar até 7 vezes a capacidade de drenar a albumina que espaça para dentro do espaço intersticial. Então, me parece que fisiologicamente é um doente que pode... Ultrafiltração em pacientes com hipobuminemia também me faz sentido. Se você tiver um doente que está aí hipobuminémico, está grave, mas ele tem chance de sobreviver, ele está fazendo diálise, uma diálise lenta. Está fazendo instabilidade, você vai controlar essa instabilidade que você está retirando o volume com o quê?
administração de volume. Vai fazer com solução salina? Não, né? Você não pode tirar de um lado e pôr do outro a mesma quantidade. Não faz sentido você fazer albumina. Me parece até que é antiético você fazer um ensaio clínico controlado, cego, né? Fazendo para um outro grupo solução salina. Os outros, não. E eu deixo aqui a ênfase no traumatismo crânioencefálico. O subgrupo dos doentes com traumatismo crânioencefálico que entraram no SAFE tiveram pior prognóstico na administração. A mesma coisa aconteceu com o BASIC. Não sei se vocês lembram do ano passado, que a gente chamou o Alexandre para poder discutir o BASIC. Existe lá o subgrupo dos doentes que também tiveram uma evolução pior. Por que esses doentes tiveram uma evolução pior? Porque parece que na hora que você faz uma administração do volume na fase aguda do doente com traumatismo crânioencefálico, você fazer soluções que são hiponcórticas, que têm baixa osmolaridade, osmolares, elas aumentam a quantidade de água intracraniana e aumenta a pressão intracraniana. Tanto é que vocês devem ter visto sempre nas aulas que a Carol dá para vocês, e mantém o sódio acima de 140, acima de 145, no doente com doença neurológica grave. Esse é um doente que não deve receber ringer lactato, deve receber solução salina, porque tem 154 miliequivalentes de sódio, 154 miliequivalentes de cloro, então tem aproximadamente aí 310 miliosmóis, quando você compara com as outras soluções, que tem aproximadamente 260, 270. É uma diferença pequena, mas tem tanto o subgrupo no SAFE quanto o subgrupo no BASICS, que mostra essa direção que esses doentes devem receber solução salina e não receber nem soro albuminado e nem ringer lactato.